Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje de Matemática Financeira, nós vamos falar sobre o Sistema de Amortização Constante, conhecido como SAC. Então, para iniciar aqui, vamos ver a notação que a gente vai utilizar no Sistema de Amortização Constante. O PV vai representar para a gente o valor financiado. Esse amorte aqui é o valor constante amortizado. Então, aqui é o valor constante amortizado em cada período. Esse SD índice T representa aqui para a gente o saldo devedor do período T. Então, o saldo devedor do período T. Por que agora aqui a gente tem o índice, né, no saldo devedor e na amortização a gente não tem? Bem, como eu já tinha comentado aqui, a amortização ela é constante, então não tem variação, né, variabilidade. E o saldo devedor ele vai decrescendo à medida em que o tempo vai passando. Claro, à medida em que o tempo vai passando, a quantidade amortizada vai aumentando, logo o saldo devedor vai diminuindo. E esse saldo devedor aqui, ele diminui de acordo com uma progressão aritmética. O N representa para a gente o número de parcelas, né, o número de prestações. E o I é a taxa periódica de juros sobre o saldo devedor. Né, a taxa periódica de juros sobre o saldo devedor. E esse PMT índice T, observe que agora aqui também tem o índice, né? Isso aqui vai representar para a gente o valor da parcela do período T. Então, valor da parcela do período T. Esse J índice T é o juro do período T. Tá? Juro do período T. Bem, agora vamos para as fórmulas do SAC, né? Do Sistema de Amortização Constante. Para começar aqui, vamos ver como que a gente calcula o valor constante amortizado em cada parcela. Bem, o valor constante amortizado em cada parcela, que a gente chama de amorte, basta a gente pegar o valor financiado e dividir pelo número de parcelas. Basta a gente fazer essa divisão aí que a gente vai ter o valor constante da amortização. O saldo devedor do período T. O saldo devedor, então, é PV menos T amortização. Ou seja, o que a gente faz? Para calcular o saldo devedor de um período T, você vai pegar o valor financiado, que é o PV, e vai tirar T amortizações. Por que tirar T amortizações? Porque se a gente está no período T, é porque já foram amortizados T vezes. Por exemplo, a gente está lá no período 20. Eu quero saber o saldo devedor do período 20. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor total financiado e vou tirar 20 amortizações. Então aqui, olha, o saldo devedor, né, por exemplo, do período 20, o T seria 20, né? Então seria SD20, que seria o valor financiado menos 20 vezes a amortização. Ok? Então o saldo devedor de um período T é igual a PV, que é o valor financiado, menos T vezes a amortização. O juro do período T. O juro do período T é calculado, o juro do período T, né, JT, é calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Ok? Então, o juro de um período ele é sempre calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Essa observação aqui é a mais importante do sistema de amortização constante. Ok? Sem esse conceito aqui, a gente não consegue calcular prestações lá da frente. Digamos, eu tenho um financiamento em 240 meses, eu quero calcular a 100ª prestação de forma direta, né, sem ter que ficar fazendo tabelinha. Se a gente não souber que o juro de um período é calculado sobre o saldo devedor do período anterior, a gente não consegue chegar a esse cálculo do juro, né, por exemplo, da 100ª parcela ou da 100ª, sem saber isso daqui. Okay? Então, o juro de um período é calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Tá vendo? Juro do período T, saldo devedor do período T menos 1. Período anterior, né? T menos 1 é anterior ao T.
Então, o juro é o saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros. É só incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor. Bem, e esse juro aqui, né, temos essa observação aqui que eu vou colocar aqui, que eu acabei de fazer, né, que o juro de um período é calculado sobre o saldo devedor do período anterior. É até melhor você guardar esse conceito aqui, né? Juro de um período é calculado sobre o saldo devedor do período anterior, do que propriamente essa simbologia aqui, ok? Então essa é uma observação. A outra observação é que o juro decresce de acordo com a progressão aritmética. O valor do juro das parcelas decresce de acordo com uma progressão aritmética. Inclusive, nós vamos utilizar aqui o conceito de soma dos termos de uma progressão aritmética para calcular a soma dos juros, né, de um financiamento. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Valor da parcela do período T. O valor da parcela do período T é dado por essa expressão aqui. Né? O valor da parcela do período T, que a gente chama de PMT, índice T aqui, né? PMT, índice T, T minúsculo. Esse T minúsculo representa o período T. O valor amortizado, que é constante, tá vendo? Não tem índice aqui, né? Mais o juro da parcela do período T. Certo? Então, a amortização mais o juro dá exatamente o valor da parcela. Vamos resolver aqui a primeira questão. Uma pessoa fez um empréstimo no valor de R$120 mil para adquirir um imóvel. A dívida deverá ser liquidada por meio de 240 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação um mês após a data em que a pessoa fez o empréstimo. Considerando que foi utilizado o sistema de amortização constante, SAC, a taxa de 2% ao mês sobre o saldo devedor, o valor da 200ª prestação é igual a... E aí nós temos aqui as alternativas, e uma dessas alternativas aqui é a alternativa correta. Então ele quer saber o valor da 200ª prestação, ok? Então vamos pegar aqui, ó, a PMT 201, tá vendo? 200ª prestação. Isso é igual ao valor amortizado mais o juro dessa prestação. Então, o valor amortizado mais o juro dá o valor dessa 200ª prestação. Observe que a gente vai direto para 201, né? Prestação de número 201. A gente não vai ficar fazendo tabelinha, porque isso é inviável numa questão como essa, a gente ficar fazendo tabela, né? Inclusive, essa questão pode ser uma questão de prova de concurso e não tem como a gente ficar fazendo tabela para 201 linhas, né? É inviável isso. Bem, agora aqui nós vamos calcular o valor amortizado. Então, o valor amortizado é igual valor financiado, né? Vou pegar aqui um traço de fração. Valor financiado é 120 mil, dividido por 240 parcelas. Né? Isso daqui dá R$500, né? Se você dividir. Então, serão 240 amortizações. Né? Isso aqui não é a prestação. Serão 240 amortizações de R$500. Se você pegar 240 amortizações de R$500, vai dar exatamente aqui o valor de 120 mil. Então, esse é o valor amortizado, que a gente vai substituir aqui depois na fórmula ali. Agora, vamos calcular o juro. Né? Bem, para calcular o juro, pessoal, da parcela 201, é agora que entra o conceito mais importante do saque. Para calcular o juro do mês 201, a gente precisa do saldo devedor do mês 200, porque o juro do 201 é calculado sobre o saldo devedor do 200. Não é isso? Então eu vou calcular o saldo devedor do mês 200. Então o saldo devedor do mês 200 é igual valor financiado, 120 mil, menos, eu vou ter que tirar 200 amortizações, não é isso? Se eu estou no mês 200, eu vou ter que tirar 200 amortizações. Então, menos 200 amortizações. Qual é o valor da amortização? R$500. Ok?
Então, se eu pegar o valor financiado e tirar 200 amortizações, eu vou ter quanto que eu devo ainda, né? Então, o meu saldo devedor é igual a 120 mil menos 100 mil, né? Porque 200 vezes 500 dá 100 mil. E 120 mil menos 100 mil vai dar 20 mil. Então, olha, qual é o saldo devedor quando chegar no mês 200? É 20 mil, porque ele já pagou 100 mil do valor amortizado. Observaram como a gente conseguiu calcular isso de forma direta, sem tabelinha? Né? Basta pegar o valor financiado e tirar o número de amortizações que você já chegou no mês dele. Beleza? Então, agora o juro do mês 201 é calculado sobre o saldo devedor do mês 200. Por isso que a gente calculou o saldo devedor aqui, olha. Que é o 201, saldo devedor do mês 200. É sempre assim, ó. De um período, o saldo devedor do período anterior. Ok? Então, o juro do mês 201 é igual. Saldo devedor do mês 200 é 20 mil, vezes a taxa de juros, que é 2%. Olha aqui no problema, não. 2%. Então, vezes 0,02. Então, o juro do mês 201, isso é igual. 2 vezes 2, 4. Isso dá R$400. Né? Ok? 2 vezes 2, 4. Aqui cancela os 2 zeros, só sobram 2 zeros. Porque aqui é uma multiplicação com o valor decimal com duas casas decimais. Né? Então, aqui dá 400. Pronto. Nós já temos, então, que o valor da parcela 201 é igual. O valor amortizado, 500. Então, aqui 500. Mais o juro, acabamos de calcular, 400. Ou seja, o valor da parcela 201 é igual a R$900. Nós temos isso na alternativa D. Ok, pessoal? Então, observe, né, o que é importante no sistema saque. É você saber esse conceito aqui, ó, que o juro de um determinado período é calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Isso aqui é fundamental, esse conceito, que aí você torna o problema bem simples, só utilizando mesmo mais a parte teórica do que qualquer coisa de fórmula aqui. Questão número 2 agora, pessoal. Uma pessoa fez um financiamento no valor de R$50 mil, com entrada de 40% e o restante a ser pago em 50 prestações mensais e sucessivas, com a primeira a ser paga ao final de 30 dias, no sistema de amortização constante, SAC. Sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês sobre o saldo devedor, o valor da 31ª parcela é igual a... Aí nós temos aqui as alternativas e uma delas é a alternativa correta. Bem, aqui nós temos um valor de 50 mil, tá? E ela só que teve uma entrada de 40%, ok? E o restante que foi pago em 50 prestações. Então, antes da gente ver a parte do financiamento, a gente precisa descontar aqui os 40% desses 50 mil. Então, vamos fazer essa continha aqui, separada aqui, não? Então, o valor financiado, que é o PV, é 50 mil menos 40% de 50 mil, porque 40% ela deu de entrada, né? Ela fez um financiamento no valor de 50 mil, mas com uma entrada aqui de 40%. Então, vamos pegar aqui 50 mil menos 40% de 50 mil, isso dá 20 mil, né? 4 vezes 5, 20, isso dá 20 mil. Então, na verdade, o valor financiado aqui é 30 mil, ok? Então, o valor financiado é 30 mil. Então, vamos agora ver o que ele quer. É o valor da 31ª parcela. Então, o que ele quer é isso daqui, né? PMT 31 é igual à amortização mais o juro da 31. Tá? Bem, a gente precisa calcular a amortização e o juro. Vamos primeiro calcular a amortização aqui. A amortização é igual, um traço de fração aqui, 30 mil, que é o valor financiado, né, realmente financiado, parcelado, né, o valor parcelado, porque o valor financiado foi 50 mil, mas ele deu aqui 40% de entrada, o valor que foi parcelado, né, é o valor aqui de 30 mil.
Então, 30 mil dividido por 50, porque são 50 prestações. Então, 30 mil dividido por 50, isso daqui dá exatamente R$600. Então, esse é o valor da amortização. Agora, a gente precisa do juro da parcela 31. Mas o juro da parcela 31 é calculado sobre o saldo devedor do mês 30. Não? Então, eu preciso do saldo devedor do mês 30. Então, o saldo devedor do mês 30 é igual a 30 mil, que é o valor financiado, menos 30 amortizações, 30 de 600, ok? Então, saldo devedor do mês 30, por que nós estamos calculando o saldo devedor do mês 30? Porque eu preciso do juro do mês 31, e o juro de um período é calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Então, o juro do mês 31 é calculado sobre o saldo devedor do mês 30. Então, o saldo devedor do mês 30 é igual a 30 mil menos 30 vezes 600, esse 30 vezes 600 dá 18 mil, né? 3 vezes 6, 18. 18 mais 3, 0, 18 mil. 30 mil menos 18 mil, isso dá 12 mil. Ok? Então, o saldo devedor é 12 mil. Agora, a gente já consegue calcular o juro do mês 31. Então, aqui o juro do mês 31 é calculado sobre o saldo devedor do mês 30. Né? Só incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor do mês 30. Então, o J31 é igual a 12 mil, que é o saldo devedor do mês 30, vezes a taxa de juros, que é 3% ao mês. Está vendo aqui, olha? Na última linha aqui do enunciado, 3% ao mês. Então, vezes 0,03. Então, o J31 é igual a 3 vezes 12 dá 36, cancela 2 zeros, 360, não? Então, 12 mil vezes 0,03, 360. Então, voltando aqui, a parcela 31, né, o PMT 31, é igual ao valor amortizado, 600, mais o juro do período 31, né, o J31, 360. Então, o PMT 31 é igual a 960, né, 600 mais 360. 960 é o que nós temos aqui na alternativa C.